Eu não Fernando, sei nem igual. Não, é sério mesmo, quantos alunos. Fernando. Eu vou, pô, agradecer demais aí, cara. Você, pô, uma aula aí, aprendi realmente muita coisa assim que eu não tinha a menor noção, aprendi aqui agora. Sério mesmo. Ah, não, você vai aprender, porque eu vim Eu, de siderúrgica. eu, como diz, quem sabe, cara, pessoa que sabe ali, eu paro e escuto. Pessoa, igual meu pai e minha avó falavam, ó, quem sabe mais, você para e escuta pra ouvir. Escuta, deixa a pessoa falar aí que conhecimento, cara, eu sou daquele que eu começo a ouvir, opa, ó, ali tem conhecimento, vamos parar pra ouvir. Isso aí, como dizer, conhecimento pai e avô mesmo. Ó, para pra escutar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, para aula eu falei dos EPIs na parte de segurança, um pouco da parte de instalação mesmo, né? A tubulação, como a gente bem sabe, é para fazer transporte de fluido, né? Seja ele gás líquido, gás ou líquido, né? Ou pressão por alta pressão ou pressão normal, para conduzir, né? De um ponto ao outro. O sistema clássico que a gente tem, né? O sistema de bombeamento, né? Somente o bombeamento de água. Você bombeia água de um ponto ao outro. Você faz isso com uma bomba e a tubulação faz essa conexão de um ponto ao outro, né? Ó, então, um exemplo da tubulação da torre de resfriamento, né? Então, naqueles sistemas de refrigeração de expansão indireta que utiliza a água como fluido, a gente tem que resfriar aquela água, né? A água a gente chama de o circuito de água quente, né? Que a água perdeu o calor ali para o ar, que está refrigerando o ambiente, ele precisa se resfriar. E a gente faz isso na torre de resfriamento, onde tem então uma tubulação que leva até aquela torre, que vai fazer uma troca de calor entre água e ar, né, para conduzir até esse processo da torre de resfriamento. Eu E já tive a depois, oportunidade de trabalhar nisso aí já. hum, Você joga a água por cima, aí tem um ventilador no teto ali, ela vai caindo por gravidade, ela já faz a troca térmica, na lateral tem telhas, e esse próprio ventilador ajuda a dissipar, e à medida que ele vai descendo, ou faz um conta-fluxo, ou joga de isso, aí cima para troca baixo. calor com ar, né? Sim, aí a água, não é que a água chega gelada no fundo, ela já chega Não, é mais, mais, mais temperatura fresca, menor. mais. Isso. Aí ela volta para o processo, que isso aí é chamado de circuito fechado, né? É Aí recircular. como claro, ela vai perder um pouco de água para a umidade, né? Vamos dizer assim, o ar ele rouba um pouco da umidade da água, né? Evapora ela ali, então você vai ter um volume um pouco menor. Aí você faz o controle de nível de água, né? É um sistema automatizado, né? Você vai abastecendo ali com água conforme a perda ali, né? E além disso, né, todo sistema com tubulação, principalmente se ele trabalha alta pressão, é uma boa e velha instrumentação aí, né, para o sinal principalmente de pressão e também temperatura, né? Então, principalmente para questão de segurança, né, monitoramento ali de principalmente sob pressão e temperatura acima. E as de drenagem, né? Então também destina para efluente, né? Pode ser tanto efluente doméstico quanto também os de origem industrial, né? Só que, claro, hoje a indústria ela tem muita questão da reutilização, né? Então ela tem um próprio sistema de tratamento de água, né? Faz um reuso e descarta realmente aquilo que pode descartar, né? Que não vai ter nenhum tipo de prejuízo nem ambiental nem financeiro, né? Que a gente sabe hoje que as a legislação ambiental já está bem mais rígida, né? Então é problema, né, para a própria indústria. Mas ela também pode ser, a empresa também pode captar água, né? Como eu vim de processos siderúrgicos, sou oriundo desse setor, ela capta, porque ela é uma indústria que demanda muito troca térmica, né, nos seus equipamentos, principalmente para refrigeração ou para resfriamento. Ali você produz o aço ali, o ferro fundido, e você não pode deixar ultrapassar um certo valor sobre o problema da ótica da perda financeira por desgaste excessivo, né? Uhum. Então, muitas vezes ela capta a água de um rio, de uma fonte que está perto ali, e ela, às vezes ela tem a ETA, Estação de Tratamento de Água, ou tem a ETA, Estação de Tratamento de Esgoto, ou ETEL, Estação de Tratamento de Óleo, de Efluentes Oleosos, ou ETEC, Estação de Tratamento de Efluentes Químicos, né? E assim vai, dependendo da complexidade da indústria. Ela mesmo tem, Atender né? a Ela mesmo prevenção tem isso. ambiental.
sim, São Pessoal. Eu sei que, Só por equipe, né? exemplo, a usina de Angra, a usina lá de Angra, ela é diferente das demais de nucleares, que as nucleares tradicionais usam aquela chaminé, né? E o lá de Angra ele usa a própria água do mar para fazer o resfriamento, né? Sim, É, só que, claro, não vai ter o contato de direto com a parte radioativa, né? Tem questões, tem questões óbvias aí, né? Mais para trocar o calor, por isso que a usina de Angra não tem aquela chaminézinha clássica, né? sim. Quando a gente fala de usina nuclear, é aquela visão clássica daquela chaminézinha, né? Que joga o vapor, né? Geralmente ele é vapor de água, para utilizar a própria água do mar ali para fazer o Exato. resfriamento. É porque a fonte é infinita, né? Não tem perigo de ciclo de chuvas, né? Então, Sim, preferencialmente, instalar essas usinas nucleares são instaladas perto de fontes de água perenes, né? Que não são sujeitas realmente a ciclos de chuva, seco. né? Imagina o desastre que seria se não ter água para esfriar, que está dando a seca igual está tendo agora. Fosse aqui em Goiás estava. Goiás já foi aquele desastre naquele do acidente radiológico do SES lá. Sim. Imagina uma usina mesmo. Deixa ser pior do que Chernobyl. Mas apesar da siderúrgica usar fonte radioativa, não sei se você sabe, né? Eu Né, e trabalhei uma numa que coisa também não sabia, não. eu trabalhei numa que eu fazia o contato para vir buscar a pastilha. É, para fazer a fundição? Não, para ver se fazia a medição dos tarugos. A medição era feita por equipamento radioativo. Não, eu também não sabia, não. O sistema Fazia é tipo um ultrassom, mas é utilizando. urânio. Urânio é um produto, não lembro se era Césio, é uma outra coisa que usava e tinha uma pastilha de vez em quando. A Comissão Nacional de Energia Nuclear vinha pegar para verificar se estava tudo bem, para voltar e mandar de volta. Não, deve fazer algum do efeito para medir diâmetro, medir espessura, medir dimensão assim, né? Sim, Ora, interessante isso daí, não sabia não, ó. é no tarugo. Mas Eu é lembro mais que era no eficiente, tarugo. só para curiosidade, é mais eficiente essa medição, com certeza dá muito mais precisão, né? Tem que seja por isso. Nesse aspecto, assim, técnico, por que que usava esse tipo de aparelho ou de componente, eu já não sei te falar. Bom, interessante. Essa é- E é bem, e tem que ser bem rígido, né? Porque qualquer coisa humanizada mal feita aí dá um problema danado, dá um Sim, acidente. Bom, aí voltando aí, né, os materiais para tubulação, a gente tem os materiais ferrosos, né, os mais empregados, então é a família aço carbono, aço liga, inoxidável, o aço inoxidável mais para a indústria alimentícia, né, para principalmente alimentos, né, em questão de contaminação, ferro fundido, forjado, etc. Os não ferrosos, né, como cobre, latão, alumínio, chumbo, os não metálicos, como PVC, acrílico, cimento, vidro, cerâmica, e os aços com revestimento interno, zinco, materiais plásticos, vidro, concreto, etc. Então a escolha depende, né, de como vai ser, qual o fluido, né, que vai ser, qual que é a aplicação em campo, né, se tem proteção, se é tubulação que vai, por exemplo, por dentro do mar, né, então é um ambiente mais agressivo, então tem que ter proteção, então depende muito ali, né. Enterrar também depende, né, aqui, por exemplo, o solo aqui, por exemplo, centro-oeste é um solo mais ácido, né? Então, se você pode botar por baixo aqui enterrado, tem questão de oxidação, né? Tem que ver questão de proteção também. Depende muito de vários fatores aí, né? Bom, as formas também de se ligar os tubos, né? Os trechos de tubo. Então, a gente tem aí a luva rosqueada, né? Ela com luva e com união, né? Então, tubo, a meia união, união rosqueada, uma gacheta, né, para fazer proteção e uma porca. Então, ela é usada preferencialmente em tubos de pequeno diâmetro, né, as ligações rosqueadas, pois proporciona, ele tem um baixo custo e fácil execução de montagem e desmontagem. Muito utilizado em linhas de água potável e combate a incêndio.
até porque a questão do vazamento aqui não é tão crítico, né? Quando você precisa de um sistema que vede melhor, né? Então, para ligação de tubos entre si, é necessário o uso de luvas e uniões com rosca interna para fazer o acoplamento com a rosca externa na extremidade do outro tubo. Para auxiliar a vedação, a gente utiliza fitas adesivas, que tem que ser enroladas sobre a rosca externa. Vamos vedar a rosca aí, né? E para vedação entre as duas meias uniões é usada gacheta, né? Igual é num sistema de bomba, né? Motobomba, né? Para evitar principalmente vazamentos, se o vazamento for crítico, né? Se for necessário conter a todo custo, né? A gente tem a ligação soldada, né? Título de Essas curiosidade, nós estamos muito atrasados também no Brasil, né? Porque lá fora já usa outros sistemas, né? A gente de usa lá união. fora não, de vedação. Aqui no Brasil a gente usa tradicionalmente a fita Teflon, mas lá fora já tem um produto que você passa, que é tipo um Teflon líquido. Tem um que parece um barbante, que pode ser feito de Teflon, e tem outros materiais que estão sendo usados lá fora. Mas aqui no Brasil o tradicional vai ser sempre a fita Teflon. E aí a fita Teflon tem um problema. Hoje, como tem muito concorrente, muito produto de má qualidade, você pensa que compra barato, na hora que o cara normalmente faz a jogada de reduzir a espessura da fita Teflon, né? E aí, quando Hum, você vai aplicar, aquele negócio rasga à toa. A fita Teflon de boa qualidade, ela é bem resistente, né? Tem uma espessura boa. Só que você pode ver que as caixas que vêm de fita Teflon, normalmente eles não indicam qual que é a espessura da película da fita. Mas por quê? Ele ganha ali, né? Porque reduz a espessura, você vai gastar mais. para Consequentemente, ganhar. Você gasta. consequentemente, ele se vende mais barato. Aí, ó, eu não sabia essa aí. Eu lembro que quando eu trabalhava na empresa de bomba, vendia bomba, representante KSB. O Sim, pessoal lá só insistia, nem gacheta lá era quase que uma ofensa, era só no selo mecânico, mesmo sendo bem mais sim, caro. Era o selo mecânico ele é bem mais caro, né? Não sim. tinha nem choro nem vela, mesmo se fosse um pouco mais caro, os vendedores, lá, o pessoal mais experiente falavam, não, a gente argumenta aqui com um selo mecânico para e conseguia convencer o pessoal. Incrível que pareça, o pessoal era bem convincente lá com os clientes aceitavam sem maior problema, né? Sim. É porque a indústria, né, a perda de uma hora parada de um equipamento na linha de produção é muito caro. E o É, selo, apesar da pessoa não saber, o selo ele tem uma pequena perda, que não existe vedação absoluta. Só que o selo perde tão pouco que às vezes chega a evaporar. Quando ele chega a realmente gotejar, que ele já está no final da vida útil dele, já acabou. Essa que é a diferença de um selo mecânico bom e um selo mecânico ruim. O selo mecânico bom, novo, ele goteja muito pouco, então você não percebe aquela perda. Mas o uhum. selo mecânico ruim, ele chega a gotejar como se fosse uma bomba, igual se fosse uma gacheta de bomba, que você regula quantas gotinhas por minuto. Aí eu pensava, quando eu tive aula com um determinado uma pessoa, disse, não, meu filho, não é estanque, não. Ela goteja, só que é tão pouquinho que você não percebe. Se ela Não, né? chegar a gotejar, você pode trocar que ela já está fodida. Não Ficar existe visível. vedação perfeita, né? Não. Sempre vai. Mas as pessoas vendem essa ideia, né, para quem não conhece. Ah, não, isso aí não vaza, não. Vaza sim. Ela tem Não, que vazar, senão ela queima. até o. De certa forma, até o próprio fluido ele arrefece ali, né? O sistema, né? Aquela própria fluido que infiltra ali, ele evita Ele o lubrifica e atrito, faz a troca dessa. isso. É. Mas o que vende, para quem não conhece, é que é estanque. Não, não é que é estanque. Ela vaza o mínimo possível, só a ponto de vedar. Se ela chega a gotejar, é porque ela já perdeu a capacidade de vedação dela. Que você está percebendo o gotejamento. Aí já é, você pode trocar que já está fudido. Não, justamente. E o que você tem que tomar maior cuidado é o sistema com amônia, né? Esse bombeamento de amônia, porque
assim, claro, tem que ter esse enjoo, né? Tem que saber ter a amônia, os efeitos dela, né? O Sim. nível de criticidade é bem alto, então tem que ser o mesmo, não necessitando, você faz a troca lá do selo. E siderúrgico, se eu não estou enganado, a amônia é usada na refrigeração, como um É, fluido é refrigerante. o, a amônia ainda até hoje é utilizada, até para você ver, a pesquisa na área de fluido refrigerante, por mais que ela esteja avançada, mas até hoje não se achou não se criou ainda um substituto, vamos dizer assim, à altura da amônia, né, do ponto de vista ali de troca de calor, né, de poder calorífico. Então o pessoal ainda arrisca fazer um sistema, claro, coloca, gasta mais no sistema de segurança com a amônia por causa do poder, não tem como, beleza, eu vou trocar a amônia por causa do perigo dela de toxicidade, mas você vai perder bastante, né? Você vai gastar muito mais vamos dizer, num mais similar ali, um próximo da amônia que não tem, né, na verdade. Aí você soluções muito mais caras, muito mais dispendiosas, praticamente inviabilizam. Aí a questão dos meios de ligação, né? A gente tem a ligação soldada, né? Claro, tem uma boa. Eu me lembro de um professor falar que lá na Petrobras a qualificação dos soldadores lá era para o soldador ele passar de um cargo, subir de cargo, tinha que fazer o teste, né? Fazer o teste nos estaleiros. Aí fazia o teste de várias formas, né? Vertical, horizontal, sobre cabeça, aí depois fazia os testes, né? Teste de tração, fazia todos os testes. Atingiu aqueles valores lá, o cara conseguia aumentar, Certificação. é, conseguia ascender na carreira lá, melhorar lá a qualificação. É bem interessante. Aí também tem as ligações frangeadas, né? Então pode usar aí jogo de parafuso, estojo com porcos e uma ajuda de vedação. Então a vantagem é a facilidade de montagem e desmontagem. Então utilizar para ligar tubos e seus acessórios. Então pode ser ligado de forma integral, por solda de topo, franja de pescoço, solda de ângulo, né? Que é a franja sobreposta em encaixe, forma rosqueada, de forma solta ou em forma de disco. A junta de vedação, ó. Então é necessário o uso de juntas para garantir vedação de ligação. Elas podem ser feitas de materiais não metálicos, né, como borracha natural, borracha sintética, papelão hidráulico, semi-metálico, metálicos maciços ou chamados metálicos de anel para fazer a gente sabe que o metal ali, por mais que ele esteja bem polido ali, ele é imperfeito, né? Então dá aquela perfeita vedação ali, né? Então, um perfeito encaixe, né, nesses materiais, vamos dizer assim, mais moles. E a ligação de ponta e bolsa é mais usada em tubulação de ferro fundido e concreto armado para água, esgoto, etc. Então, as varas de tubos devem ser assimétricas, sendo uma com ponta lisa e outra com a chamada bolsa. E essa ponta lisa de um tubo se encaixa na bolsa do outro e usa seu elemento de vedação. É para conferir Apesar estanqueidade. de tubo de cobre, eu uso isso também. Ligação ponta e bolsa. Você faz, porque você tem um frangeador. Mais fácil de. Só que é mais difícil de fazer né, é como dizer, quase definitiva. É mais difícil de fazer essa desmontagem aqui, não é, Bruno? Não, Não? não. Tubulação O, de cobre, não. Que você coloca, você tem o molde, né? Coloca o tubo e vem descendo o cone, né? Aí o cone vai abrir a franja, a bolsa, vai fazer bolsinha ali. Normalmente você vê muito em ar-condicionado, mas normalmente o cara depois solda. É só um método de unir, porque seria difícil você, tubo ponta lisa, você soldar. Então faz Ah, esse eu tipo já, de. eu já vi mesmo. Não que você falou, lembrei. Já vi um pessoal fazendo, chamando bolsão mesmo no. É porque o tubo de. Você não tem como ficar emendando ponta a ponta, tubo de ponta, com solda. É, Então você faz esse ponto sim. e bolsa para poder fazer isso. Você vê É. tubulação, aplicação de graxa, ar-condicionado, geladeira. Você vê isso Não, aí. aí eu meio sem experiência, os caras falavam bolsão, bolsão, bolsão. Depois eu falei, o que que é esse bolsão? Aí É porque depois que eu às fui ver vezes, os caras fazendo um, aí eu falei, agora faz sentido. Agora tem. às vezes é regionalismo, né? Cada um dá um nome. Aqui no. Você tá Você tá aí no Rio Grande do Norte, ou, Fernando? Estou no Rio, estou no Rio. É,
Aí aqui no centro-oeste, aqui no Goiás, o pessoal fala bolsão, o pessoal fala bolsão. Depois eu fui ver o que que era isso. Aí de fato era. É porque de fato É, aqui, né? Se for fazer ponta a ponta ali é mais difícil, né? Fazer como se fosse um tubo mesmo. aí não consegue, não. Aí você, Ainda mais o. a não ser que o cara tivesse uma. Que tem também, né? Uma luva de correr, né? Você já viu? Eu já vi emenda disso aí com tubo, com luva de correr. Não Né, é eu muito não. usual, não é muito usual, não, mas você vê isso. Uhum. Aí tem a. Para fazer um elemento de vedação, né? Para conferir a. Aí usa cola adesiva, fumo e massa de cimento para fazer a estanqueidade, né? Para ter o vazamento. Hoje em dia eu tô usando borracha. Eu tô vendo mais borracha com uma graxa. Uma graxa que eles vendem lá, você unta essa junta, na Barbará que eu vi, ele untou, ele colocou a borracha dobrada na bolsa, passou a graxa ao redor da bolsa, né? E aí vem com a ponta e coloca ali dentro. Essa Aí depois graxa é vai pôr. resistente, mas aí depende da graxa, né? Resistente à Não, temperatura, ela eu vi, solidifica. não, aí eu vi isso aí foi acho que era tubulação de água de rua. Mas o cara colocou com isso, aí ele veio com a ponta da retroescavadeira e empurrou através da ponta, empurrou a ponta dentro da bolsa com a pá, né? Com a Uhum. caçamba da coisa e empurrou. Aí ele encaixou. Não é assim na mãozinha, só se for coisa pequena, né? O cara possa fazer isso, mas a tubulação que ele viu o cara fazendo isso foi tubulação grande. E tem que ter uma força da própria máquina mesmo, a força hidráulica. Sim, sim. Ah, interessante. Bom, aí por fim, né, as válvulas, né, a válvula é justamente para fazer controle, né, para estabelecer, interromper e controlar. A gente tem as válvulas de bloqueio, né, ela pode ser do tipo gaveta ou esfera, né, vai fazer uma manutenção somente em bombas, em alguns trechos, né, você coloca ali as válvulas, né, para fazer os bloqueios. As válvulas de regulagem, né, para controlar fluxo, a gente vê principalmente em sistemas de saneamento, né, para determinar ali se aumenta ou não a vazão, para controle de processo, aí a válvula Globo e a borboleta, a de retenção de pé, né, que é muito em sistema de bombeamento de água, né, principalmente na Cheque, sucção, cheque válvula, para filtragem, né, dependendo do onde é a fonte, e bloqueia o retorno, né, ou seja, ele só permite o fluxo em um sentido. Ele impede que a bomba perca o escovamento dela. Justamente para não rodar vazio. Deixar o tubo vazio na hora que a bomba der a partida, ela trabalhar sem fluido e danificar. É PSV é porque conhecido. porque é engraçado, né? O próprio fluido ele é um arrefecimento da bomba, né? É um arrefecimento Sim. ali do sistema. Tem as válvulas que controlam pressão, né? No caso aí por exemplo, a válvula de segurança de caldeira, né? Então, chama de montante jusante. Ah, Se o que e a válvula, o pessoal quiser lembrar que é montante, é a entrada da válvula, onde entra o fluido. Jusante, como tem um S, é a saída do fluido da válvula. Montante é o que é a entrada é, e jusante é a saída. confesso que até hoje eu me confundo. Não, é só você lembrar isso. O jusante aí tem Montante, o S de saída. aí você Ah, já lembra. Tá montante, tá jusante. No caso ali nessa válvula PSV, a parte de baixo ali é montante. E como vai jogar para a atmosfera, normalmente eles fazem ali que a mola está empurrando para cima, né? Então você já sabe que a mola vai abrir aqui o castelo dela. Então você sabe que a parte de baixo é montante e a saída aqui é o jusante. Joga para nesse, um nesse ambiente caso, aberto, você sabe. você está falando aqui essa de segurança, igual tá aqui, É, ó. a PSV aí. A entrada tá aqui por baixo, né? Isso, por causa da mola, da posição da haste. Que ela tem que superar aqui, né? Superar, ela vem e alivia Aí aqui, né? o obturador dela cede e ela joga para fora. Aí vai para fora e depois sai aqui. Esse aqui é o montante. Esse outro aqui é jusante. Essa aqui acho que Aí vem nesse aqui, caso, né? E pela direita e desce nesse, aqui.
Porque tem a espiga ali, né? Aí, pelo que eu tô vendo ali, o castelinho dela ali é uma manípulo, né? Esse aqui. Aparentemente é. Eu já não sei como seria isso aí. Teria que ver a construção interna. Esse aqui eu já vi mesmo. Ele vem por cima e depois aliviou, joga pra cá, né? Ele vem aqui, isso aí vai Sim. normal. Superou, vem pra cima. Aí, ó, já. Eu vivo me confundindo nesse. O negócio já sei. Bom, as conexões, né? É para mudar a direção. Então a gente tem de joelho, cotovelo, a curva, né? O tês, colar. É isso que eu queria perguntar. Qual que é a diferença de colar e sela? Porque aqui tem termo Eudelete, Nipelete, uma coisa assim. Eu queria saber qual que é a diferença de sela e colar. Eu também não. Entende? Tem diferença de sela e colar. Nessa eu também. Eu vou dar uma olhada nisso aí. É selo e colar? Não, sela e colar. Sela? Ah, sela e colar. Os dois são para derivar, fazer derivação ali do tubo principal. Aí tem o termo sela e tem o termo colar. Eu não sei se sela você solda direto em cima do tubo e o colar você tem obrigado a fazer um furo. Eu não lembro o que que é a diferença. Tem uma diferença. Aí dependendo do que for, vai ter o termo eudelete, nipelete, tem uns termos assim. Eu São vou até olhar isso daí. Vou até anotar aqui. Colar e. e sela. Eu te mandei isso por escrito. Eu vou dar uma olhadinha mesmo, pesquisar mais sobre isso aí. Ver que O meu diferença. colega aqui, ele não era formado como técnico em mecânica. E aí, certa ocasião, eu fui trabalhar com ele, eu estou vendo os tampões ali, e ele chegou assim para mim, me passa o bujão. Eu falei assim, não, não é bujão, não. Aquilo ali é um visor de nível, porque ele não tinha formação técnica. E esse, não, como que não tem? Eu estou vendo ali, não tem nada aqui, não tem bujão aqui, não. Não, tem bujão sim. Na verdade, ele estava apontando para um visor de nível, mas como ele não era técnico, ele estava falando para mim que aquilo ali era. Pois eu já olhando como um olhar de técnico, não, aquilo ali é um visor de nível. Ele pode ter até uma forma De- hexagonal e considerar como bujão, mas não é um bujão. Não é um bujão, olha só. É bom saber, depois eu vou dar uma olhada. Bom, aí, no mais aí, Fernando, é isso aí que eu queria passar aí hoje. Sim, É, Aí, então, qualquer dúvida e questionamento aí à disposição. Eu sim. que agradeço aí, Fernando, pela a experiência e troca de experiência. Eu que agradeço aqui, cara. Queria, obrigado aí mesmo, pela paciência também aí, por ouvir também. Vou finalizando aqui por hoje. Sim. Vamos desejar a você então aí, Fernando, uma boa tarde aí. Fica com Deus e até a próxima. Até a E próxima, mais então. uma vez, obrigado aí, cara. E Sim, valeu porque tem mesmo pelo várias coisas conhecimento aí. aí. Poxa, bom demais aí. Bom, foi Tem eu, várias né, coisas aí no sem. campo, né? Sério É, mesmo, cara. que eu não sei Agradeço aí se pelo. você, que eu não sei se você sabe. E carro. O obturador ele pode ser polido, né? E nas válvulas, normalmente o cara que trabalha de encanador, o tubulação, ele não sabe fazer o polimento do obturador. Então ele já condena para o cara, não, tem que trocar a válvula, porque ele não sabe polir, não sabe fazer o polimento do obturador, principalmente válvula gaveta. E na verdade aquilo ali, se você for numa loja de construção, vende o obturador à parte. Mas como o pessoal não sabe fazer o polimento, e não sabe falar pro cara, não, eu faço isso. Ele prefere comprar um negócio pronto, não. Qualquer coisa está novo. Ele trocou lá, acabou o problema. Troca tudo, né, já. Troca tudo. Foi o Vai meu pra, solu... caso. Vai pra solução mais fácil. Porque ele não sabe fazer. Normalmente as indústria ou coisa não ensinam o cara a fazer isso. Mas quando o cara trabalha com automóvel, ele tem que saber fazer isso. Porque como é que você vai. Uma No peça. pistão, É, nas válvulas do pistão, você tem que fazer isso.
tem que fazer o polimento ali dos obturadores, que são as válvulas, né? Pra O deixar cabeçote, bem, né? pra deixar na folga certinha e na tolerância Na certa. vedação, na vedação. Isso é verdade. Um carro, de carro eu já estou